Portugal, assim como vários outros países, também é palco de vários casos de avistamento e contatos ufológicos. Dentre eles, destaca-se o caso envolvendo o avistamento de um estranho UFO na cidade de Alfena nos anos 90. Este, apesar de vários esforços de especialistas de várias áreas, permanece não explicado até os dias de hoje. A casuística ufológica em Portugal é bem grande para um país tão pequeno. Nos anos 70, várias pessoas testemunharam ter avistado seres aparentemente não humanos na região norte de Portugal. A cidade do Porto e Vila Nova de Gaia são exemplos onde atualmente há relatos destes encontros inesperados marcados por luzes fortes. O livro De Outros Mundos, do autor português Joaquim Fernandes, documentou 618 casos entre os anos de 1908 e 2000. Nos testemunhos colhidos em Portugal, é perceptível que, no âmbito geográfico, o distrito do Porto se destaca dos demais com 22,5% dos relatos. E a década de 70 é a mais famosa, com inúmeros relatos de avistamentos sobrenaturais. No livro, Joaquim Fernandes recolheu provas de um avistamento em Rio Tinto em julho de 1974. Carlos Jorge, com 14 anos na época, afirmou ao autor ter ouvido um ruído forte vindo do exterior da casa por volta de 8h15 da noite. Nesse mesmo instante as luzes se desligaram, contou o jovem. Curioso com a situação, ele foi seguindo o som e avistou um foco de luz que, quanto mais se aproximava, mais se sentia atraído na direção oposta. O objeto emitia feixes de luzes de várias cores, tinha o formato de Saturno e 6,5 metros de diâmetro. Além das luzes, o garoto afirmou ter visto 4 seres, de 1,5 metro de altura, vestidos com uma espécie de escafandro. A testemunha ficou paralisada e só quando o objeto voou é que voltou a si, como se tivesse acordado. O jovem ainda acrescenta que após os seres terem ido embora, a energia da casa foi restabelecida. 2 anos depois, em Quebrantões, na vila de Nova Gaia, por volta das 4 horas da manhã, Manuel Lima, então com 46 anos, garantiu ter visto 2 seres com características humanoides. Os seres, com aproximadamente 2 metros de altura e de cor verde azulada, caminhavam pelo meio-fio da estrada. Segundo a testemunha, que estava de carro e passou apressadamente pelas 2 figuras, os crânios daqueles seres afunilavam a partir das orelhas e o pescoço era enrugado. Perto deles, atrás de um muro, uma luz laranja forte incidia e era perceptível um ruído intenso. Manuel Lima conta ainda que o motor do carro onde seguia sofreu perturbações e as luzes dos faróis diminuíram. Já na cidade de Gondomar, em setembro de 1977, o bancário José Almeida, na época com 38 anos, contou que estava regando o jardim por volta da 1h30 da manhã, quando avistou um vulto estranho com uma luminosidade intensa de cor cinza azulada. Na parte da cabeça tinha um quadrado branco que se destacava da luz alaranjada do resto do corpo. O homem admite que ficou paralisado pelo pânico e fugiu para casa, pálido e arrepiado. Novamente na Vila Nova de Gaia, mas em 6 de abril de 1978, na escola básica de Girvide, a estudante Maria João, de 11 anos, estava no intervalo da tarde, por volta das 5 horas, quando viu um vulto preto em cima de um telhado de uma casa em ruínas. O objeto de aproximadamente 1 metro, redondo e preto, desapareceu. Ao mesmo tempo, na escola várias crianças testemunharam terem sentido dores de cabeça e falta de ar. 2 outras crianças, após ouvirem a história, foram ao local e avistaram a mesma figura que, entretanto, tinha voltado. As crianças admitem terem ficado ali com medo e fugido. Já em abril de 1978, o Colégio dos Órfãos, no Porto, registrou a ocorrência de 2 avistamentos. O primeiro, em 8 de abril, por Guilherme Isidro, de 13 anos. O jovem diz ter acordado com um vulto de um ser comprido, aparentemente cabeludo e com aspecto azulado. O ser não abordou a criança e simplesmente desapareceu entre as cortinas. O segundo caso ocorreu em 20 de abril. Agostinho Antônio, também de 13 anos, afirma ter acordado no meio da noite e visto um homem alto andando pelo quarto. Passada 1 hora, o ser humanoide foi atingido por um feixe de luz alaranjado e desapareceu.
Avançando no tempo, mais precisamente em 10 de setembro de 1990, às 8h30 da manhã, um grupo de crianças em idade escolar, enquanto brincavam, viram um objeto no céu. Elas provavelmente imaginaram que estavam vendo um tipo estranho de balão. Foram elas que alertaram os moradores locais para o estranho objeto voador. Alguns dos primeiros observadores só conseguiram comparar o objeto a uma tartaruga com pernas. O objeto refletiu o sol da manhã, o que fez com que os espectadores supusessem que ele era feito de algum tipo de metal, com cerca de 4 metros de diâmetro. Num curto período de tempo, cerca de 25 testemunhas, entre surpresas e assustadas, observaram o UFO por cerca de 50 minutos. Alguns até tentaram atirar pedras no objeto, na tentativa de afastá-lo. Outros fugiram, com medo do que pudesse acontecer caso o objeto pousasse ou caísse. Logo, 4 fotos seriam tiradas, documentando para sempre o evento para a posteridade. Manuel Gomes, que estava num restaurante local, logo foi informado dos avistamentos. Gomes, que era fotojornalista, rapidamente pegou sua câmera e correu para o local do último avistamento relatado, conseguindo tirar 4 fotos do objeto. Ele não foi capaz de identificá-lo como qualquer coisa que já tivesse visto antes. Após cerca de 1 hora, o UFO finalmente voou em direção às cidades de Santo Tirso e Passos de Ferreira, deixando muitas dúvidas quanto à sua origem e propósito. À medida que os pesquisadores começaram a discutir os avistamentos, várias teorias foram apresentadas. As fotografias tiradas por Gomes foram examinadas por especialistas que atestaram que não foram adulteradas. O que se viu nos céus de Alfena foi exatamente o que constava das suas fotografias. O grande mistério era: que objeto era aquele? Das muitas teorias apresentadas, a mais plausível era de que o objeto era algum tipo de dispositivo de observação, possivelmente lançado por militares. No entanto, os próprios militares alegaram não ter nada no ar naquele momento e local. Existem centenas de testemunhas que viram o objeto em várias cidades e vilas. Quando o objeto se afastou de Alfena, passou por várias localidades. A existência de diversas testemunhas, sem contato umas com as outras, e a relatarem o mesmo objeto, prova a existência dele, afirmou Carlos Oliveira, professor de astrobiologia na Universidade Norte-Americana do Texas, em Austin. O especialista salientou que as 4 fotografias do UFO foram enviadas para Richard Haynes, consultor da NASA, e para Kodak, que as certificaram como verdadeiras. Além das investigações feitas pela NASA e Kodak, outras foram realizadas por um centro francês especializado em investigação em reentradas na atmosfera, pelo então Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial e pelo Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência da Universidade Fernando Pessoa, que concluíram que o objeto fotografado em Alfena não tinha qualquer semelhança com objetos conhecidos, sejam balões ou sondas. Os negativos das fotos foram estudados em vários centros especializados em Portugal, Espanha, França, Alemanha e Estados Unidos, onde os resultados de uma exaustiva análise mostram eles como autênticos e sem qualquer tipo de manipulação. Sendo assim, este caso ufológico se tornou mais bem estudado e documentado em Portugal, e um dos mais verídicos a nível mundial, onde as fotos em questão são consideradas as melhores existentes sobre o fenômeno UFO. O mesmo objeto semelhante teria sido observado anos antes, em 1954 na França, em 1973 no México e em 1989 na Alemanha. Mas, ao contrário do que algumas entidades científicas afirmaram, existem sim balões meteorológicos que se assemelham com o UFO de Alfena, como demonstram essas imagens.